Introdução ao Pensamento Filosófico, por Karl Jasper. Capítulo 13. A filosofia no mundo. Seja a filosofia o que for, está presente em nosso inundo, e a ele necessariamente se refere. Certo é que ela rompe os quadros do inundo para lançar-se ao infinito, mas retorna ao finito para aí encontrar seu fundamento histórico sempre original. Certo é que tende aos horizontes mais remotos, os horizontes situados para além do mundo, a fim de ali conseguir, no eterno, a experiência do presente. Contudo, nem mesmo a mais profunda meditação terá sentido se não se relacionar à existência do homem, aqui e agora. A filosofia entrevê os critérios últimos, a abobada celeste das possibilidades e procuras, a luz do aparentemente impossível e via pela qual o homem poderá enobrecer-se em sua existência empírica. A filosofia se dirige ao indivíduo, dá lugar à livre comunidade dos que, movidos pelo desejo de verdade, confiam uns nos outros. Quem se dedica à filosofia gostaria de ser admitido nessa comunidade. Ela está sempre nesse mundo, mas não poderia fazer-se instituição sob pena de sacrificar a liberdade de sua verdade. O filósofo não pode saber se integra à comunidade. Não há instância que decida admiti-lo ou recusá-lo. E o filósofo deseja, pelo pensamento, viver de forma tal que a aceitação seja em princípio possível. Mas, como se põe o mundo em relação com a filosofia? Há catedrais de filosofia nas universidades. Atualmente representam uma posição embaraçosa. Por força da tradição, a filosofia é polidamente respeitada, mas no fundo, objeto de desprezo. A opinião corrente é a de que a filosofia nada tem a dizer e carece de qualquer utilidade prática. É nomeada em público, mas existirá realmente? Sua existência se prova, quando menos pelas medidas de defesa a que dá lugar. A oposição se traduz em fórmulas como: a filosofia é demasiado complexa, não a compreendo, está além do meu alcance, não tenho vocação para ela e, portanto, não me diz respeito. Ora, isso equivale a dizer: é inútil o interesse pelas questões fundamentais da vida. Cabe abster-se de pensar no plano geral para mergulhar, através de trabalho conscioso, num capítulo qualquer de atividade prática ou intelectual. Quanto ao resto, bastará ter opiniões e contentar-se com elas. A polêmica torna-se encarniçada. Um instinto vital, ignorado de si mesmo, odeia a filosofia. Ela é perigosa. Se eu a compreendesse, teria de alterar minha vida. Adquiriria outro estado de espírito. Veria as coisas a uma claridade insólita. Teria de rever meus juízos. Melhor é não pensar filosoficamente. E surgem os detratores, que desejam substituir a obsoleta filosofia por algo dinino e totalmente diverso. Ela é desprezada como produto final e mendaz de uma teologia fálida. A insensatez das proposições dos filósofos é ironizada, e a filosofia vê-se denunciada como um instrumento sérvil de poderes políticos e outros. Muitos políticos vêm facilitando seu nefasto trabalho pela ausência da filosofia. Massas e funcionários são mais fáceis de manipular quando não pensam. Mas tão somente
usam de uma inteligência de rebanho. É preciso impedir que os homens se tornem sensatos. Mais vale, portanto, que a filosofia seja vista como algo entediante. Oxalá desaparecesse as catedrais da filosofia. Quanto mais vaidades se ensinem, menos estarão os homens arriscados a se deixar tocar pela luz da filosofia. Assim, a filosofia se vê rodeada de inimigos, a maioria dos quais não tem consciência dessa condição. A autocomplacência burguesa, os convencionalismos, o hábito de considerar o bem-estar material como razão suficiente da vida, o hábito de só apreciar a ciência em função de sua utilidade técnica, o ilimitado desejo de poder, a bonomia dos políticos, o fanatismo das ideologias, a aspiração a um nome literário, tudo isso proclama a antifilosofia. E os homens não o percebem porque não se dão conta de que estão fazendo e permanecem inconscientes de que a antifilosofia é uma filosofia, embora pervertida, que, se aprofundada, engendraria sua própria aniquilação. O problema crucial é o seguinte: a filosofia aspira à verdade total, que o mundo não quer. A filosofia é, portanto, perturbadora da paz. E a verdade, o que será? A filosofia busca a verdade nas múltiplas significações do ser verdadeiro. Segundo os modos do abrangente, busca, mas não possui o significado e substância da verdade única. Para nós, a verdade não é estática e definitiva, mas movimento incessante que penetra no infinito. No mundo, a verdade está em conflito perpétuo. A filosofia leva esse conflito ao extremo, porém o dispe de violência. Em suas relações com tudo quanto existe, o filósofo vê a verdade revelar-se a seus olhos, graças ao intercâmbio com outros pensadores e ao processo que o torna transparente a si mesmo. Quem se dedica à filosofia põe-se à procura do homem, escuta o que ele diz, observa o que ele faz e se interessa por sua palavra e ação, desejoso de partilhar com seus co-cidadãos do destino comum da humanidade. Eis porque a filosofia não se transforma em credo. Esta é contínua pugna consigo mesmo. A dignidade do homem reside em perceber a verdade. Só a verdade o liberta e só a libertação o prepara, sem restrições para a verdade. É a verdade o significado último para o homem do mundo? É a veracidade o imperativo último? Acreditamos que sim, pois a veracidade sem reservas, que não se perde em opiniões, coincide com o amor. Nossa força está como agarramos os fios de Ariadne, que a verdade nos lança, mas a verdade só é verdade total. É preciso que a verdade múltipla seja levada a convergir para a unicidade. Jamais chegamos a possuir essa verdade integral. Eu a nego quando vou ao extremo da afirmação, quando erijo o que sei em absoluto. Eu a nego também quando tento sistematizá-la em um todo, porque a verdade total não existe para o homem e porque essa ilusão o paralisa. Todo aquele que se dedica à filosofia quer viver para a verdade. Vá para onde for, aconteça-lhe o que acontecer, sejam quais forem os homens que ele encontre e principalmente diante do que ele próprio pensa, sente e faz, está sempre interrogando as coisas
as pessoas e ele próprio devem tornar-se claros a seus olhos. Ele não se afasta de seu contato. Ao contrário, a ele se expõe e prefere ser desgraçado em sua busca da verdade a ser feliz na ilusão. Faz-se preciso que o que é se ponha manifesto. É possível certa confiança, mas não a certeza. A verdade, mesmo quando nos abate, revela, se for realmente a verdade, aquilo que nos salva. E produz-se o milagre da filosofia. Se recusarmos todos os enganos, afastarmos todos os véus, expusermos à luz todas as insinceridades, se nos obstinarmos a avançar os olhos abertos, sujeitando nossas críticas às outras críticas, essa crítica terminará por não ser destruidora. Muito ao contrário, veremos, por assim dizer, revelar-se o próprio fundamento das coisas, onde vemos luz, como um restaurador vai se aparecendo de um rebrante por sob a pintura posterior que o escondia. E se a luz não se revelar, se ao fim o homem descobrir a máscara de Gorgona e vir-se transformado em pedra, não temos o direito de olvidar que isso é suscetível de acontecer. A filosofia se expõe a abismos diante dos quais não deve fechar os olhos, assim como não pode esperar que desapareçam por encanto. Torna-se mais clara do que nunca a questão que, desde o início, se pôs para o homem. O sim para a vida é a grande e bela aventura, porque permite a realização da razão, da verdade e do amor. O não à existência, trazido pelo suicídio, é a realidade para homens diante de cujo segredo permanecemos calados. Põem-se fronteiras que não temos o direito de esquecer. A filosofia se destina ao homem enquanto homem ou apenas a uma elite fechada em si mesmo? Para Platão, poucos homens são aptos para a filosofia e só adquirem tal aptidão após longa propedeótica. Há dois tipos de vida na Terra, disse Plotino, um próprio dos sábios e o outro da massa dos homens. Também Spinoza só espera a filosofia do homem excepcional. Kant, porém, acredita que a rota para ele traçada pode tornar-se um caminho real. A filosofia aí está para todos, e seria mal se fosse diferente. Os filósofos não passam de elaboradores e guardiões de atas, onde tudo deve estar justificado com precisão máxima. Contra Platão, Plotino e quase toda a tradição, acompanhamos Kant. Trata-se de uma decisão filosófica de grande alcance para a atitude interior do filósofo. Corresponde a uma recusa de se prosternar diante da realidade. Foi assim até agora, e assim é hoje, mas não deve permanecer assim, e assim não continuará. Dar-se-ão ouvidos a exigências do homem como homem, exigências frequentemente ocultadas e reduzidas de importância, afastadas e negligenciadas. A decisão cabe a cada indivíduo. Estaremos, talvez, transformando em virtude a trágica ausência de unir filosofia genial em nosso tempo? Não. A experiência de nossa própria mediocridade, do homem que, embora simples, homem, pode compreender os grandes homens do passado, apropriar-se do que realizaram, aproximar-se deles, cheio de respeito, mas sem divinizá-los.
Essa experiência é encorajadora. O que está ao nosso alcance está ao alcance de todos, ou de quase todos, bastando que verdadeiramente o queiram. Há, na história, uma grande exceção. Os padres da Igreja Cristã, considerando que lhes tocava o dever de enunciar a saudação e de praticar obras de amor, dirigiam-se a todos os homens e encontravam argumento contra os filósofos gregos no fato de estes só se dirigirem aos eleitos. Lema da Igreja foi: ninguém que deseje crer está excluído. Aquilo que se revela a plena claridade nos sublimes pensamentos dos eleitos está contido na fé mais simples. Contudo, tal solicitude pelas massas é ambivalente. Deseja dominá-las e, ao mesmo tempo, e no interesse de dominá-las. Tolera a mentira e a superstição e se envolve no político. Em razão disso, esse grande exemplo histórico não nos pode servir de exemplo. Outro inimigo da filosofia, independente e, portanto, da liberdade do homem, é o pensamento pretensamente democrático. Há razão em proclamar: o que não convém a todos deve um dia desaparecer. O que não despertar qualquer eco é, a priori, o desprovido de realidade. Mas é errôneo afirmar: sabemos qual seja essa realidade, o que hoje é, sempre será. O que não atua agora, jamais atuará. O homem não se modifica. Antes, caberia dizer: o que ainda está isolado poderá expandir-se. O que hoje não encontra eco poderá encontrá-lo amanhã. E, principalmente, o que é real, para reduzido número de pessoas, poderá tornar-se a realidade suprema de uma época, e, sob tal forma, perpetuar-se. O que ainda não atingiu as massas poderá penetrá-la no futuro. Para libertar-se, é inevitável que a verdade desça às massas, ao burburinho sonoro e confuso dos homens. A alternativa seria o domínio sobre as massas, a censura, a educação padronizada, e os seres humanos se tornariam matéria-prima para os déspotas. Na incerteza, uma só coisa permanece: crer na possibilidade de liberdade humana, e alimentando essa crença, conserva-se ligado à transcendência, sem a qual aquela convicção só sobraria. Continua-se a afirmar que no mundo a filosofia está consciente de sua importância, desperta poucas respostas e não dispõe de nenhum poder de modelar o mundo. Não é de maneira alguma um fator da história. Assim pareceu até agora. Mas a filosofia está longe de ser impotente no que diz respeito ao indivíduo. Aí ela constitui, muito ao contrário, a grande força que leva o homem a encontrar o caminho para a liberdade. Só ela possibilita a independência interior. Ganho essa independência exatamente quando e onde pareço completamente dependente, ou seja, quando reconheço que, em minha liberdade, em meu amor, em minha razão, fui dada a mim mesmo. Nenhuma dessas coisas está sob meu poder. Eu não as faço surgir, mas tudo, quando eu fizer surgir delas, derivará. Se atinjo o ponto em que sou dado a mim mesmo, distancio-me de rodas as coisas, e inclusive de mim, como que de um plano de observação externo a mim. Em verdade, inatingível, contemplo o que acontece e o que faço. É como se fosse preciso atingir aquele plano para mergulhar na realidade histórica. De lá,
jorra a luz que faz crescer minha liberdade interior. Torno-me independente na medida em que vejo as coisas a essa luz. Essa independência é uma quietude sem violência e sem orgulho. Tem menos soberba quanto mais segura de si mesmo. Evidencia-se permanecendo em obscuridade. Na independência, a liberdade não permanece vazia. Limitar-se a si mesmo não seria independência. A independência quer participar do mundo, age, ouve e responde aos apelos da sorte. Não foge às exigências do dia. Quando o destino parece deter as rédeas, ousa envolver-se em situações de risco, na esperança de vir e dominá-las. Não obstante, aceita sempre critérios que não pode atrair, porque provém de sua mesma origem. Traí-los seria aniquilar-se. A independência do filósofo torna-se falsa quando se mescla de orgulho. No homem autêntico, o sentimento de independência sempre se acompanha no sentimento de impotência. O entusiasmo de poder sempre se acompanha do desespero de não poder. A esperança sempre se acompanha de um olhar lançado ao fim. Filosofar dá-nos lucidez total acerca das várias formas de nossas dependências, mas de maneira tal que, em vez de permanecermos esmagados por nossa impotência, encontrarmos, a partir de nossa independência, meio de recuperação. Eis 2 exemplos de como isso ocorre no pensamento. Letra A. O quantitativo tem predominância sobre o qualitativo. O universo, no seio de qual a Terra, com todos os seus habitantes, não passa de um grão de poeira, tem predominância sobre nosso planeta. Na hierarquia em que figuram matéria, vida, alma e espírito, cada um dos estágios tem predominância sobre o seguinte. Ao fim, é a massa que tem preeminência. Diante dela, o indivíduo não conta. Só conta o universo, a matéria, a massa, o que tem peso. Invertemos, porém, a escala de valores. O que há de mais precioso no universo é o homem. Na hierarquia das realidades, é o espírito. Entre as massas, um indivíduo como ele próprio. Entre as obras da natureza, as criadas pela arte humana. Se julgarmos as coisas de maneira diversa, é por sucumbirmos à tentação do quantitativo e renunciarmos ao senso do humano. Letra B. O conjunto da história que ninguém pode conhecer, que não precisamos imaginar necessariamente como uma totalidade, avassala-nos. O indivíduo sente-se indefeso. Tudo o que ele é determinado por aquele conjunto, e ele deve curvar-se. Entretanto, o que se passa com a humanidade passa-se como resultado das forças ínfimas de bilhões de indivíduos. Cada um é responsável pelo que faz, pela maneira como vive. Parece-nos que a história não tenha sentido, mas ela está penetrada de razão, e essa razão depende de nós. Permanece, porém, o fato de que, diretamente real para nós, é o meio que de imediato nos cerca. Nosso primeiro dever é para com ele. Quando desesperamos do futuro, porque não podemos orientar o curso dos acontecimentos, ou quando nos exaurimos em clamores vãos, como se disso dependesse o movimento do universo, estamos esquecendo o que nos toca mais de perto. Afirmarmos-nos na realidade desse pequeno mundo que nos cerca e, através dele, participamos do conjunto. Na época atual, fazemo-nos conscientes
de nossa impotência, divisando-lhe um ângulo novo. Todos sabemos que a democracia é corrupta no seu operar, embora continue sendo a única via possível para a liberdade. Mas mais duvidoso é seu alcance entre povos, em que ela não tem origem histórica própria. Satisfazer-se com o milagre econômico é o ópio do mundo livre. O resto do mundo inveja esse milagre, mas não tem as condições capazes de apreciá-lo e lança ao mundo livre a culpa de suas desventuras. No mundo ocidental, a economia predomina sobre o político, e isso equivale a dizer que o Ocidente está cavando a própria cova. Nele, a liberdade política se reduz constantemente. É com frequência incompreendida. Assiste-se à desaparição do sentimento de liberdade e do espírito de sacrifício. Em todo o mundo manifestam-se tendências à ditadura militar e ao totalitarismo, pois a liberdade se degrada, os povos se fazem presa dos poderosos. Se continuar, a explosão demográfica levará necessariamente a uma conflagração que exterminará inúmeras vidas humanas. Os povos de cor, mais de 2/3 da humanidade, voltam-se contra os brancos, cheios de ressentimento e com determinação crescente. A bomba atômica pesa sobre todos nós. Por algum tempo, ela continuará a impedir a grande conflagração que, não sabemos quando, provocará o aniquilamento total, se os homens continuarem a ser o que são hoje. Até agora, quando estados, povos ou civilizações pareciam outros, lhes tomavam o posto. Um elemento permanecia: a humanidade. Atualmente, caberia perguntar se a humanidade não está a ponto de cometer suicídio generalizado. No interim, podemos gozar a vida, permanecendo, porém, ao pé do cadafalso. Ou afastamos o perigo mortal, ou deveremos estar preparados para a catástrofe. É escandalosa a tranquilidade do mundo ocidental. Tranquilidade baseada na presunção de que essa agradável maneira de viver terá duração indefinida. As consequências das ilusões voluntárias de entes e após 1914 não nos terão ensinado ao que leva essa irresponsabilidade política e moral. Nossa época vive entre dois abismos. Compete-nos escolher: deixar-nos tombar no abismo da ruína do homem e do universo, com a consequente extinção de toda a vida terrena, ao cobrar ânimo para nos transformarmos, dando surgimento ao homem autêntico, ante o qual se abrirão possibilidades infinitas. Em tal contexto, qual o papel da filosofia? Ensina, pelo menos, a não nos deixarmos iludir. Não permite que se descarte fato algum e nenhuma possibilidade. Ensina a encarar de frente a catástrofe possível. Em meio à serenidade do mundo, ela faz surgir a inquietude, mas proíbe a atitude tola de considerar inevitável a catástrofe. Com efeito, apesar de tudo, o futuro depende também de nós. Se fosse vigorosa em sua elaboração, convincente por seus argumentos e digna de fé pela integridade de seus expositores, a filosofia poderia tornar-se instrumento de salvação. Só ela tem o poder de alterar nossa forma de pensamento, mesmo diante do desastre possível e total. A filosofia continuaria a preservar a dignidade do homem em declínio.
Numa comunidade de distintos que se opôs, na verdade, o homem encara face a face, seja o que for. Não se confunde o declínio com o nada. Em meio ao desastre, a última palavra cabe ao homem que ama e conserva confiança incompreensível no fundamento das coisas. Para falar sobre a forma de enigma, a origem de que brotaram o universo, a terra, a vida, o homem e a história, encerra possibilidades que nos são inacessíveis. Enfrentando de frente o desastre, asseguramo-nos dessas possibilidades, fazemos uma tentativa a qual outras hão de seguir-se continuamente, mas presentes por um instante nessa tentativa. O amor e a verdade atestam tratar-se de mais que uma tentativa. Uma palavra de eternidade foi pronunciada. Nenhum pensamento suscetível de ver concretizado, nenhum conhecimento, nada de fisicamente tangível, nenhum dos enigmas por nós mencionados pode adentrar a eternidade. Mas, para além de todos os enigmas, o pensamento penetra no silêncio pleno de insondável razão.